O Programa Nacional de Vacinação agrada a médicos e à população. Um estudo recente a que o Especial Saúde teve acesso deixa perceber que o valor das vacinas na eliminação de doenças é reconhecido por todos, mas nem todos sabem que vacinas fazem parte do programa. Uma vacina é uma substância derivada ou quimicamente semelhante a um agente infeccioso causador de doença. Independentemente da sua natureza, estas substâncias são apresentadas às células do sistema imunitário que aprende a reconhecê-las e a combatê-las durante a infecção. A vacina induz o sistema imunitário a reagir como se tivesse sido realmente infectado pelo agente infeccioso, produzindo anticorpos e células altamente especializadas para o eliminar. Quando uma pessoa produz anticorpos suficientes, a imunidade resulta na proteção contra a doença, que pode durar meses, anos ou mesmo toda a vida. As vacinas produzidas nos países desenvolvidos são cada vez mais seguras. O fabrico de vacinas respeita normas internacionais que dão garantia de segurança e boa tolerância. Este ano, a Direção-Geral de Saúde informa que a vacinação contra a gripe sazonal poderá decorrer em qualquer momento do outono ou inverno, preferencialmente antes do final do ano. Está planeado para o dia 1 de outubro o arranque desta campanha. A partir desta data, as vacinas estarão gradualmente disponíveis. Está com o Especial Saúde. Hoje vamos falar do valor das vacinas. Doutora Cristina Laíns, para já a primeira questão para a senhora, uma vez que é vice-presidente da Comissão Especializada de Vacinas da Apifarma, e há um estudo, a que já fizemos referência, encomendado pela Apifarma, sobre o valor das vacinas. E a que grandes conclusões é que se chega nesse estudo? As grandes conclusões é que a maior parte da população reconhece que as vacinas têm um valor tremendo para efeitos de saúde, mas realmente, como referiu, a maior parte das pessoas não se lembra quais as vacinas é que tomaram recentemente, nem que vacinas é que fizeram aos seus... Sabem que cumprem o plano, mas não se lembram de quais as vacinas é que administraram aos seus filhos. Essas são as duas grandes conclusões? Sim. Basicamente. O grande fator é que as pessoas já não se... Há doenças que já desapareceram e não têm noção que as vacinas previnem estas doenças. São coisas esquecidas. Esquecidas. Concorda, doutora Ana Lessa? Concordo. Bem-vinda também. Até porque, de facto, o sucesso do programa de vacinação leva também, portanto, é um factor de risco. Porque à medida que vamos controlando as doenças, as gerações de pais mais jovens esquecem-se ou não conhecem qual é a gravidade, nunca viram ninguém morrer por essas doenças, e então agarram-se a outros pequenos pormenores que podem fazer surgir até posições antivacinais. Por exemplo, a maioria das pessoas nunca viu ninguém morrer com tétano. Vamos a outra coisa mais recente. Nenhum dos pais portugueses recentes viu um menino ou um sobrinho ou um vizinho morrer com sarampo. Portanto, há toda uma série de doenças que estão neste momento perfeitamente controladas e que foram esquecidas. E de facto, se elas não existem neste momento, é porque continuamos a vacinar, porque há sempre o risco de ressurgir se baixar a vacinação. Doutor Paulo, isto é de facto, bem-vindo também, prazer tê-lo aqui. Isto é de facto o Plano Nacional de Vacinação e a vacinação em Portugal, digamos assim, é um caso de sucesso. Podemos dizer isto sem medo nenhum de estarmos a dizer nenhuma mentira. Sem medo nenhum, é verdade. É um caso de sucesso e é um exemplo para todo o mundo. Claro. E às vezes, até em reuniões médicas, fala-se muito de outros planos nacionais de vacinação, de outros países europeus ou americanos, e muitas vezes até é um pouco esquecido o caso português, mas o caso português é realmente um dos maiores estamos melhor. Isso, por exemplo, eu não sabia também, que estamos melhor do que outros... Estamos melhor que a maioria dos países europeus. Porquê? Aspecto, já agora explique-nos porquê. Temos um plano que é um plano que está bem implementado e que tem um esforço e tem uma dedicação de todos os profissionais de saúde que lidam com as crianças, principalmente, que, enfim, desde há muitos anos, desde que ele foi instituído, não é? Se preocupam em que seja cumprido. Foi desde sempre uma meta dos profissionais de saúde em Portugal, em concreto, conseguir que o Plano Nacional de Vacinação o Programa Nacional de Vacinação fosse um sucesso. E conseguiram. Em termos de taxa de cobertura da população, vocês têm dados? Sim, temos. Claro que um dos fundamentos deste programa é, de facto, haver uma avaliação mantida e contínua para que se possam, portanto, fazer correções e perceber onde há alguns desvios e manter sempre a cobertura elevada. Nós fazemos essa
essa avaliação 2 vezes por ano, em junho e em dezembro. Portanto, avaliamos sempre o ano anterior e avaliamos a meio do ano. Neste momento, portanto, as vacinas têm todas uma cobertura superior a 95%, o que de facto é um sucesso. Temos vacinas, por exemplo, a vacina contra o papilomavírus aos 13 anos, em que temos uma maior taxa de vacinação a nível mundial. Basta dizer que as adolescentes que são vacinadas este ano, que eram na avaliação do ano passado, a meio do ano, 58% estavam vacinadas já com a última dose, portanto são 3, e portanto vão-se vacinando ao longo do ano. Portanto, sim, o Programa Nacional... 95% é um bom número, logicamente. É um número, digamos que é um número mágico, porque para aquelas doenças que são transmitidas por via aérea e as mais transmissíveis de todas, como o sarampo, é aquele número que é preciso para que não existam surtos ou focos de doença. E é isso que não existe nos outros países na Europa. Daí as epidemias de sarampo que neste momento ainda graçam na maioria dos países europeus. Há aqui uma questão que diz, vocês são os 2 pediatras e portanto podia colocar a questão a qualquer um deles, ao Dr. Paulo Homme. Os portugueses reconhecem o valor da importância das vacinas, como dissemos, mas não sabem, isto foi uma das conclusões a que o estudo chegou, não sabem mesmo que o filho tem de fazer a vacina, qual é a vacina que tem de fazer a seguir. Há aqui de alguma maneira uma desresponsabilização ou não? Há um bocadinho uma transferência de responsabilidade, é um facto. Enfim, as pessoas têm muito com que se preocupar hoje em dia e, portanto, deixam algumas coisas para os profissionais de saúde. E é um facto que o nosso sistema também funciona bem, porque ou os pediatras avisam os pais que a criança tem que fazer as vacinas, ou mesmo os centros de saúde avisam e telefonam para casa e enviam cartas quando a criança tem que fazer alguma vacina. E, portanto, eu penso que essa questão é porque os pais se habituaram que havia uma equipa de profissionais de saúde que tinha isso em mãos e que as vacinas não iam ficar esquecidas. E, portanto, quando é assim, eles podem, enfim, pensar noutras coisas, sabendo que alguém os há de avisar quando for a altura de fazer a vacina. Também concordo. Portanto, apenas que é apenas o espelho do trabalho que é feito no terreno e, portanto, os pais sentem que não têm que se preocupar com isso. Não é problemático? Não acha que é um bocado problemático? Não. Eu acho que há, de facto, estas 2 posições. Por um lado, a população confia muito no Programa Nacional de Vacinação, inclusivamente para a administração de vacinas de doenças, contra doenças que eles desconhecem já, não é? Por outro lado, portanto, têm também a noção que há mais vacinas que podem ser administradas e aí normalmente tem uma informação porque há um papel ativo dos próprios profissionais, nomeadamente tanto os médicos, os pediatras. Mas em relação ao programa de vacinação há também outro facto de sucesso que eu não posso deixar de referir, que é que este programa, apesar de ser feito essencialmente nos serviços de saúde do Estado, apesar de ser universal e gratuito, portanto ele é universal e abrange até as pessoas que não são portuguesas, não é? Ele é universal para todos os residentes em Portugal. De facto, ele não tem sofrido qualquer beliscadura, mesmo quando há stresses adicionais, porque muitas destas vacinas foram postas no PNV em regime de campanha. Por exemplo, logo no primeiro PNV, o Programa Nacional de Vacinação, a vacina contra a poliomielite foi posta num regime de campanha, isto é, para além das vacinas habituais, faz mais uma campanha e ao longo dos anos muitas vacinas têm sido introduzidas com um regime de campanha que implica um esforço adicional muito grande e de facto não tem havido qualquer desvio em relação às metas, mesmo nos anos em que há essas campanhas muito grandes. Há aqui outra questão, eu fui buscar as coisinhas que eu achei que poderiam ser mais problemáticas para a discussão aqui. Doutora Cristina Laíns, estão apontadas algumas lacunas relativamente à abrangência do Programa Nacional de Vacinação. O que é que isto significa? Que conclusões é que vocês tiraram sobre esta falta de abrangência? Há a percepção que há vacinas que deveriam estar no plano e que neste momento ainda não estão. Ainda não estão. Que são administradas extra-plano e tanto os médicos como a população referiu que
poderia haver mais doenças incluídas ou mais vacinas incluídas no Plano Nacional de Vacinação. Acha que deviam de haver, já agora, a sua opinião e depois a do Dr. Palombo também. Isto é uma questão de saúde pública, portanto acho que aí cabe à Direção-Geral de Saúde e à Comissão Técnica de Vacinas analisar, portanto tem a ver com a epidemiologia e a carga da doença. Que vacinas é que os pediatras, por exemplo, já vou lá, a doutora Nalessa deixou para o fim. Deixou para o fim. Que é importante para os pais que nos estão a ouvir, sim, que as vacinas que estão atualmente incluídas no Programa Nacional de Vacinação são as mais importantes. Ok. Isto é a primeira noção, ou seja, não pensarem que há alguma vacina que seja tão importante como as outras e que por alguma razão e que não está lá. Nesse aspecto, as que estão são sem dúvida são todas as que claro que depois há recomendações internacionais e até nacionais, nomeadamente da Sociedade Portuguesa de Pediatria, de que haveria outras vacinas que poderiam ter o seu lugar e que poderiam também ser incluídas. Não são tão importantes como as que estão atualmente no Programa Nacional de Vacinação, mas poderiam ser incluídas. Aqui tem que haver também sempre alguma, enfim, os dinheiros na saúde não são infinitos, e portanto tem que haver alguma gestão dos recursos, e há sempre aqui um equilíbrio um bocadinho precário entre aquilo que seria o desejável e aquilo que é o possível. Aquilo que os pais têm que saber é que o que aquilo é possível, que já é muito bom relativamente ao resto. Mas mesmo assim, eu vou voltar à pergunta, colocava lá mais alguma coisa? Não, outras vacinas poderiam ser incluídas. A vacina contra o pneumococcus, por exemplo, é uma vacina que poderia ser incluída, a vacina contra o rotavírus é uma vacina que poderia ser incluída, até a vacina contra a varicela, por exemplo, se todas as crianças, se fizesse parte do programa, poderia ser uma vacina a ser incluída. Claro. A questão é que não são vacinas tão importantes como as que existem e que têm custos. É claro que também no nosso país há um fenómeno um bocadinho paralelo, que é, há muitos pais que dão às suas crianças essas vacinas por prescrição do seu pediatra assistente. E, portanto, nós temos, para algumas vacinas, nós temos taxa de cobertura fantástica, apesar da vacina não estar incluída no Programa Nacional de Vacinação. Também acontece, Mas, claro, uma taxa fantástica à custa do dinheiro dos pais que têm que gastar dinheiro nessa vacina. Eu vou deixar a resposta da doutora Ana Lessa sobre esta mesma questão, os custos e o aumento de algumas vacinas no plano, para uma parte a seguir. Agora vamos para o terreno e vamos tentar perceber como é que os portugueses, porque nós também fizemos o nosso trabalho de casa, olham para as vacinas. Vem aí o espaço de viva voz. Tem as vacinas em dia? Eu tenho. Acho que sim. Todas. A vacina do tétano, inclusive? Tudo, até tenho a hepatite. Não tenho. O que é que lhe falta do tétano? Essa já não tenho há muito tempo. Sabe que é necessário tomá-la de 10 em 10 anos toda a vida? Sei. Acha que a maior parte das pessoas tem esse cuidado de ter sempre as vacinas em dia ou é uma coisa que passa? Acho que sim, acho que ouço as pessoas dizerem que são vacinadas e que levam a vacina da gripe. Pronto, mas a minha médica nunca me falou nisso. Pois eu penso que muitas das pessoas não têm muito esse cuidado, mas é uma coisa que se deve ter, pelo menos a do tétano. E a vacina contra a hepatite B, já tomou? Já pensou em tomar? Já tomei quando exercia uma atividade profissional em que corria um certo risco. Nunca pensei em tomar. E o seu médico também nunca sugeriu que tomasse? Não. Acha que não corre o risco de apanhar hepatite B? Todo o cuidado é pouco. Já sugeriu e tomei a vacina da hepatite B. Estou vacinado para a hepatite B. A partir de que idade é que as raparigas podem tomar a vacina do HPV? Eu acho que é a partir dos 16 anos, não tenho a certeza se é ou não, mas eu acho que é. Eu penso que é a partir dos 12 anos, salvo erro. Sabe quais os grupos de pessoas que devem tomar anualmente a vacina contra a gripe sazonal? Olhe, a minha idade, por exemplo, devem tomar. Acho que são pessoas mais velhas. Ou as pessoas que têm deficiência respiratória. Em Portugal, todos os cidadãos têm acesso à vacinação de igual forma ou não? Não, de maneira nenhuma. Há um desequilíbrio no país? Sim. Porque há vacinação em que requer um esforço económico da parte dos agregados familiares. Eu acho que sim. Acha que há um equilíbrio no país? Não? Eu tenho crianças pequenas, os pais estão a par disso tudo, vão às vacinas com eles, acho que nunca lhes faltou nada? Nunca lhes faltou nada. Na prática isso não acontece, ou por desconhecimento, ou porque as pessoas não estão vocacionadas para isso. Eu julgo que não, julgo que há determinadas vacinas, nomeadamente a hepatite, etc., que nem todos os cidadãos têm acesso a essas vacinas.
A minha opinião é de que, de facto, como falta o dinheiro, faltam as vacinas, faltam os medicamentos, faltam os médicos, falta tudo. De maneira que estamos mal. E voltamos à conversa com os nossos convidados. Hoje, no Especial Saúde, falamos de vacinas com base num estudo da Apifarma sobre este tema, aliás. Doutora Ana Lessa, ficámos aqui na nossa primeira parte na análise dos custos. Quer dizer, nós sabemos que isto tem custos, logicamente, e que o nosso plano é bom, mas se calhar é um plano caro, não sei, vai-me dizer. Como é que é? Com aquilo que gastamos, ainda há espaço para aumentar as tais vacinas que o Dr. Paulo Homem pede? Ou não? Pede. Indica. Bom, o critério de introdução de uma vacina no PNV não é, portanto, o critério económico, é o critério que, digamos, não está no pódio. Okay. Portanto, primeiro que tudo é a carga da doença, portanto, o que é que aquela doença significa? Sim. Significa para a saúde individual e significa para a saúde coletiva. Depois, portanto, são as características da própria vacina, nomeadamente a efetividade da vacina, portanto, como é que ela se comporta perante a doença. Ela consegue fazer a prevenção da maioria dos casos da doença ou ficam franjas que não se conseguem, apesar de tudo, prevenir. E depois, portanto, todos os estudos de segurança e de eficácia. Obviamente que, como já foi dito, as vacinas que estão neste momento incluídas no Programa Nacional de Vacinação são aquelas de que se obtêm indubitavelmente os maiores ganhos em saúde. Isto é, em saúde, falando na saúde de todos. Na saúde em geral, na saúde em geral, claro. Mas, claro que, do ponto de vista também da saúde individual, há outras vacinas que podem ser administradas, portanto, dentro da perspectiva que estão comercializadas, que podem ser prescritas. Okay. Também há outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, é que o programa de vacinação não é um programa estático, é um programa dinâmico que está em permanente reformulação e reavaliação. Basta dizer que desde a sua introdução em 65 até agora, nós já tivemos umas 10 ou 11 alterações grandes no programa. Portanto, estamos sempre a rever os ganhos, a rever. Claro que a avaliação faz não só pelas coberturas vacinais, faz também por inquéritos sorológicos e temos grandes inquéritos sorológicos, perceber qual é o nível de proteção da nossa população e faz também pela avaliação dos efeitos na doença-alvo da vacinação, portanto, qual é a evolução epidemiológica. Em relação a uma das vacinas que não está oficialmente no Programa Nacional de Vacinação, claro que avaliando os riscos da doença para determinados grupos da população, determinados grupos de risco, essa vacina é de facto administrada gratuitamente a determinados grupos. Portanto, quer-me dizer que não vai entrar nenhuma nos próximos... eu não quero dizer isso, quero dizer que estamos em permanente avaliação e que de facto naquele pipeline que lentamente vai entrando uma após outra, há mais vacinas que temos que avaliar, que temos que perceber e que temos que... Estas fazem sentido, estas que o Dr. Paulo Homem falou fazem sentido para a senhora, que também é pediatra ou não? Se fazem sentido, uma delas sim faz sentido avaliar em permanência. Que é? A pneumocócica temos que avaliar, até porque a vacina pneumocócica também evoluiu, também melhorou ao longo destes anos. Em relação à vacina do rotavírus, a minha posição como pediatra é que de facto a carga da doença não será tão grande, mas que sim, tem indicação para prescrição individual em determinadas circunstâncias, quer familiares, quer também sociais, como seja de facto o convívio. Dr. Paulo? É mais ou menos isto, não é? Não é uma posição muito diferente da sua, não é? Doutora Cristina, cerca de 20% da população não sabe se tem as vacinas em dia. Também. Eu acho que toda a gente anda um bocadinho a leste deste problema, embora reconheça o valor, de facto, de todo este programa, não é? As pessoas reconhecem que, de facto, é bom. Agora, não sei se o filho tem, eu também não sei se tenho, não é? E os adultos, se calhar, também convinha saberem. Não, os pais sabem que os filhos completaram o... Sabem que têm, mas não sabem o que é seguir. Não sabem quais são, mas acontece realmente que com
com a idade, as pessoas têm tendência a esquecer que ainda devem ser eu também não sei, eu estou a falar, eu também não sei. Isso é muito problemático, muito problemático, porque na verdade o Programa Nacional de Vacinação abrange, portanto, todas as pessoas em Portugal até aos 18 anos, mas há 2 vacinas que abrangem obrigatoriamente pela vida inteira, que é a difteria e o tétano. E o que acontece é que, de facto, temos essas doenças controladas, temos há muitos anos já casos de difteria, mas temos todos os anos casos de tétano. E esses casos de tétano ocorrem, de facto, em pessoas adultas e em idosos. Portanto, há uma ligação entre o Programa Nacional de Vacinação e a criança e o adolescente, e depois um esquecimento que, de facto, há Programa Nacional de Vacinação no adulto. E os casos de tétano, o tétano é uma doença engraçada, porque, ao contrário das outras, cada pessoa, para estar protegida, tem que estar vacinada, é chamada só a proteção individual, ao passo que as outras, se eu estiver numa comunidade de vacinados, provavelmente não apanha doença. E de facto esses adultos não estão vacinados. Tem sido um dos nossos apelos tem sido de facto para que nos centros de saúde os médicos de família verifiquem efetivamente os boletins de vacinação, de forma a pressionar os adultos para a vacinação. Este estudo também foi importante nesse sentido, não é? Para deixar esta mensagem, não é? O objetivo do estudo foi precisamente esse. Nós percebemos qual era o panorama, qual era a fotografia que existia em Portugal, tanto na parte dos profissionais de saúde como na população, o que é que sabem sobre as vacinas e... Os portugueses viajam... É muito frequente este tipo de atitude. É muito frequente nos pais portugueses, ou seja, os pais portugueses preocupam-se muito com a saúde dos seus filhos, muito menos com a sua própria. Não é? Claro. E isto é válido não é só com a vacinação. Nós vemos uma criança obesa, que os pais levam à consulta porque a criança é obesa e os pais são obesos, mas não vão lá por causa deles, vão lá por causa da criança. E isto é válido em relação às vacinas. Portanto, os pais preocupam-se em cumprir o Programa Nacional de Vacinação dos seus filhos. Agora, muitas vezes, em vez de fazerem o tétano 10 em 10 anos, já não fazem há 40 ou 50 anos. Mas, há aqui uma questão que se calhar é uma mais-valia, não sei, e coloco à vossa consideração. O facto de se viajar muito mais agora, e muitas vezes isso para países tropicais onde é necessária a vacinação, não cria de facto aqui uma obrigatoriedade de... Não. Normalmente... As vacinas do viajante são diferentes. São diferentes, não é? Pois, não tem nada a ver. Pensei que aqui pudesse ser um fator, digamos assim, que fosse importante. Pode ser uma oportunidade para atualizar o calendário vacinal habitual. Mas normalmente o viajante preocupa-se muito se vai para países tropicais, de facto, ter as vacinas que são exigíveis para esses países ou que são aconselhadas para esses países e menos em relação às outras. Mas, já agora que falou da vacina dos viajantes, eu tenho que dizer uma coisa, é que neste momento viajar para a Europa também devia obrigar a uma revisão do programa do estado da vacinação, nomeadamente em relação à vacina contra o sarampo. Porque, como nós sabemos, nós estamos aqui, portanto, não temos tido, os únicos casos que temos são casos importados, porque temos uma população bem protegida, mas uma criança que não tenha uma segunda dose, ou que tenha, portanto, uma vacina, portanto, atrasada e que já deveria ter feito, ou que se pode mesmo antecipar, se viajar para outro país, como a própria Espanha, a França, a Alemanha, a Holanda, e não estiver protegida, ela aí já não está apanhada pela imunidade de grupo. Portanto, e os pais não têm esta noção, pois não, doutor? Mas é uma noção muito recente, ou seja, tem havido uma emergência, uma reemergência de algumas doenças, nomeadamente do sarampo, a nível europeu, e aí França é um país... está à cabeça, e depois também a Holanda, a Espanha, etc. E, portanto, crianças que em Portugal, mesmo tendo a vacina atrasada, estão protegidas porque todas as outras crianças estão vacinadas, se vão fazer umas férias, se vão, enfim, passear para esses países, estejam atentos, isto é muito pode acontecer que possam contrair a doença em países europeus. Em países europeus, portanto, estar atento e ir ao pediatra ou ir ao médico antes de viajar neste sentido. Tenho uma pergunta que recebi do Facebook, porque colocamos na nossa página do Especial Saúde do Facebook sempre o tema da próxima semana, e temos uma pergunta da Carla Guerreiro Santos, que pergunta o seguinte, não sei quem é que quer responder: ouvi dizer que a vacina para o cancro do colo do útero pode ter alguns efeitos secundários indesejáveis. É verdade? E se sim, quais? Qualquer vacina
têm efeitos secundários que são indesejáveis. Basta a dor no local da picada, que é um efeito secundário indesejável. Podem dar uma febrezita, podem dar, enfim, são reações, aquilo que nós chamamos de reações minor e que são esperadas e que são facilmente tratadas com tratamentos sintomáticos. A vacina, enfim, do cancro de colo do útero, do HPV, não é diferente das outras nesse aspecto. Não dá nem mais, nem menos efeitos secundários do que as outras. Portanto, eu penso que isso é mais um mito. É um mito que começa, pois, isto aparece qualquer coisa e aparecem os mitos. Não é? E mais importante, como também já estávamos a falar há pouco, é a doença que essa vacina permite prevenir. Essa doença, sim, é que tem muitos efeitos secundários indesejáveis. Essa tem de certeza. Há aqui uma última questão, doutora Cristina, que é cerca de 11% diz que há vacinas que podem trazer mais riscos do que benefício. Viu isto? Reparou neste pormenor? Como é que se pode entender isto? Eu penso que tem a ver com o facto que nós já referimos há pouco, que há doenças que as pessoas esquecem, que acontecem. E deve ser os efeitos secundários, se calhar as tais dores ou as tais coisas. Realmente há muitos mitos e tem havido alguns surtos de notícias já há alguns anos sobre possíveis efeitos secundários devido à vacina. Depois vai-se a provar que não tem nada a ver com a vacina. Criam-se alguns alarmes. É importante que os pais saibam que a vacinação foi o principal fator de saúde que apareceu no século XX. Mais do que os antibióticos, mais do que muitas outras coisas que os pais habitualmente dão importância. O principal fator que levou a uma grande diminuição da mortalidade infantil foram as vacinas. E continua a ser. Mais do que isso, só a introdução da água potável. Mas depois da introdução da água potável, foram as vacinas o fator de longe mais importante. E isto é preciso não esquecer. Estou satisfeita com o estudo, logicamente, não é? Claro. Era o objetivo realmente da Comissão de Vacinas e da Apifarma, como disse, ter o panorama geral sobre a percepção do valor das vacinas, e foi extremamente útil até para o divulgarmos e também... chega-se à conclusão que, de facto, estamos todos de acordo. Médicos, a população em geral, está de acordo que, de facto, o nosso programa é bom? O nosso programa é bom. Pensei que tem que haver mais comunicação sobre aquilo que nós prevenimos e aquilo que nós protegemos, porque realmente... E relembrar, não é? O valor das vacinas, ir relembrando o valor das vacinas aos pais e mesmo às outras pessoas. E a gravidade das doenças. Claro. E duas coisas ficaram aqui que, para mim, são muito importantes. De facto, a população em geral estar alerta e fazer a vacina do tétano foi uma delas, que nós podemos tirar como uma conclusão importante que não faz e é importante fazer, e a outra é estar atento quando viaja com filhos mais pequenos, fazer a vacina do sarampo. Por estas duas informações, penso que o programa já valeu. Muito obrigada aos três por me terem acompanhado nesta viagem pelas vacinas. Quero agora falar de livros. Esta semana, da editora Lidl, chega-nos a obra ABC dos ouvidos, nariz e garganta, um guia para os pais, com coordenação de José Saraiva e Carla Amaro. Ler, já sabe, faz bem à saúde também. E vamos agora até ao consultório com o Dr. Jorge Espírito Santo, que nos vai deixar dicas de saúde. Eu despeço-me, deixo-me em boa companhia e volto para a semana. Até lá.